Você já deve ter ouvido falar na agricultura orgânica, livre de agrotóxicos e elementos prejudiciais à saúde da população. Deve ter visto barracas em feiras que se dedicam totalmente à venda destes alimentos ou também lojas especializadas. Os benefícios destes produtos e a produção no estado de São Paulo é o tema do programa Assembleia Debate de hoje com os nossos convidados. Ricardo Cruz, fundador da Nação Verde, Nelson de Oliveira Mateus, engenheiro agrônomo e presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo, e também Alexandre Leonel, farmacêutico, homeopata e fundador da Homeopatia Brasil. Muito obrigada pela presença de vocês, de todos vocês aqui no nosso programa. Eu queria começar com o Nelson explicando um pouquinho sobre o que é a agricultura orgânica. Veja só, Carla, eu antes de falar da agricultura orgânica, aproveitar esse ensejo, que normalmente eu vejo que todas as vezes que eu leio muito sobre orgânicos e fico sabendo, conversando com as pessoas, mas não tem, a população e o pessoal leigo não tem uma memória entre a agricultura, de onde veio até onde chegou. Você é muito sintético, muito rápido nessa coisa, mas é bom esse resgate, para a gente dizer, olha, o ponto onde estamos, algo assim. Pois bem, se você não for imaginar a agricultura, 12 mil anos no mundo, em torno disso, os registros que se tem, de 10 a 12 mil anos. Bem, essa agricultura só podia ser orgânica. Só podia ser orgânica. Então, por que eu falo isso? É que de 12 mil anos a 11.900 anos, com certeza ela era só orgânica. Ela não é nova, né? Não é nova, ela é mais velha. Mudamos, né? Ela é a mais velha coisa da produção de alimentos que tem o mundo. E ela foi bem porque ela possibilitou que a gente chegasse a esse mundão de hoje de 7 bilhões de pessoas. Bom, ok, aí é um fato, ninguém discute isso, né? Nós não vamos entrar nesse detalhe, mas fica esse tema é para vários programas. Feito isso, quer dizer, como começa a coisa a se complicar nisso aí e surge a agricultura orgânica, né? Os colegas depois vão ter chance de trabalhar essa coisa melhor do que eu até. É no momento em que você começa a ter grandes concentrações urbanas e tem que aumentar a população. Tem que aumentar a produção. Tem que aumentar a produção, porque olha, a cidade está com o grande São Paulo, 20 milhões de pessoas. Como é que você faz isso? Ninguém vai produzir seu próprio alimento aqui, sem condições. Agora, no lugarejo, próprio ainda interior de São Paulo, é possível o cara produzir seu próprio alimento. É possível. E ele é basicamente orgânico. Basicamente. Né? Eu tenho uma experiência própria agora de 8 anos, que eu moro numa casa grande. E nesses 8 anos, eu não deixei sair para fora de casa 1 grama de coisas da pia. Nada. Tudo reciclado. E dá resultado. Dá resultado, sim, senhor. É possível isso. Agora, o dilema e o desafio é como é que você faz essa agricultura que hoje exige alimentar 7 bilhões, que tem essa característica da agricultura original, assim dizer. Esse é o meu desafio. Num primeiro momento, eu faço uma espécie, não é provocação, é uma espécie de constatação para que as pessoas situem onde a coisa pega, onde a coisa caminha, entende? É isso. Vamos para o Alexandre agora para ele explicar um pouquinho o que é a agro-homeopatia. É isso, Alexandre? É isso, né? Bom, a homeopatia é uma ciência que surge em 1796, a partir da posição de um médico que na época achava que os medicamentos provocavam vários efeitos colaterais e que eles atrapalhavam os resultados terapêuticos que se esperava. Isso foi em 1796, né? Bem parecido com o que a gente vê hoje, ou seja, uma discussão entre o que é benéfico e o que não é benéfico para o paciente diante de um tratamento. Ele desenvolve toda a ciência homeopática para os seres humanos. Mas o raciocínio dele da utilização de substâncias com finalidade terapêutica em pequenas doses acaba avançando para a área da veterinária e depois, finalmente, por volta de 1920, os primeiros trabalhos, os primeiros estudos do uso da homeopatia na agricultura, com
a ideia e a intenção inicialmente de se mostrar que as preparações homeopáticas ou os medicamentos homeopáticos podiam estimular a vitalidade do solo e da planta para que esse sistema vivo, solo-planta, pudesse produzir de maneira perfeita, sem a demanda de outros controles, os melhores alimentos. Então isso foi desenvolvido na década de 1920 pela professora Lili Colisco. Ela escreve um livro chamado Agricultura do Amanhã, e nesse livro chamado Agricultura do Amanhã, onde ela coloca todas as pesquisas, ela mostra que a tendência da produção de alimentos no mundo, no futuro, seria de produzir alimentos de forma sustentável e livre de resíduos de agrotóxicos. Então a agrohomeopatia surge nesse cenário, agora, digamos assim, mais atualizado, para atender exatamente esse produtor que quer produzir alimentos de forma sustentável, sem resíduos de agrotóxico, e que pretende buscar uma certificação de agricultura orgânica. Porque, se o professor me permite, uma observação que é importante nesse sentido é o seguinte: hoje no Brasil nós temos uma legislação de agricultura orgânica que exige que para esse alimento ser classificado como orgânico você tenha um processo de auditoria e de certificação auditada e creditada pelo Ministério da Agricultura, né? Então, também é preciso se tomar cuidado com esse discurso quase que oportunista às vezes, ou casuístico, de que é produto orgânico, mas na verdade é preciso separar o que é um produto orgânico certificado daquilo que se tem de forma sustentável de produção e que nem sempre vai conseguir um selo de alimento orgânico. Mas independente disso, a agrohomeopatia é uma ferramenta de uso para a agricultura sustentável e permitida na agricultura orgânica certificada. O selo é o que regulamenta o setor e também dá uma garantia para o consumidor, né? Dá a segurança de que ele realmente está consumindo o que está escrito na embalagem, né? Exatamente. E o consumidor final, ele precisa ter essa acreditação feita por alguém independente, porque o universo dos alimentos no mercado, ele é muito diverso. Então, se nós não tivermos um entreposto que valide ou não a certificação orgânica, fica todo mundo numa insegurança muito grande com relação ao que está sendo feito, né? Então, e aí eu acho que o setor do Ricardo, por exemplo, mostra bem a necessidade disso para poder separar o que é de fato orgânico do que é apenas uma tentativa de se ocupar do tema. O professor falou aqui de 2.000 anos atrás, você citou 1.700, agora eu vou fazer a pergunta ao Ricardo. Ricardo, as pessoas, na verdade, estão voltando a ter uma consciência, uma necessidade maior de produzir alimentos, de consumir alimentos mais saudáveis? Eu vou trazer para o hoje, né? Carla, o que a gente sente lá no comércio, né, na ponta, lá no varejo, é que começa a ter efeito, né? As políticas públicas, começa a ter efeito o papel de programas como esse, de temas como esse, começa a ter efeito o papel dos professores nas escolas, Carla, né? Vocês sabem que nós criamos um produto na Nação Verde, e esse produto, para que ele criasse valor para a agricultura orgânica, nós transformamos ele num snack, num salgadinho para crianças, né? E nós começamos a levar esses produtos nas escolas, a fazer degustação gratuita nas escolas. E foi muito legal, muito interessante, que nós levávamos uma caixa de vegetais, né? Beterraba, cenoura, enfim, né? E aí nós levantávamos o vegetal e perguntávamos para a classe, para crianças de 5, 6, 7 anos de idade. Levantávamos, por exemplo, um rabanete e perguntávamos para as crianças, o que é esse produto aqui, né? E assim, mais de 90% das crianças não sabiam identificar o que era. Então assim, eu acredito que há uma mudança, Carla, né? Eu acredito na mentalidade do consumidor. O consumidor hoje está mais disposto a ouvir o que o varejo tem a oferecer, né? O consumidor está mais sensível às diferenças, ele já entende um pouco mais, esbarra sim no preço, mas essa mudança está começando nas bases, ela está começando na sala de aula, inclusive. O papel das escolas tem sido fundamental. Eu fui, como eu disse, em várias, né? E é muito engraçado ver crianças, você levantar uma beterraba e ver uma criança chamar de melancia, né? Então essa mudança da gente... É triste, né? Eu ia dizer que é triste. Pois é. E aí a gente leva, né, os produtos e faz as crianças experimentarem o produto in natura e faz elas verificarem que é gostoso. E que
a comida não vem de uma caixinha. Né? A comida não vem de uma caixinha. Porque é impressionante como você tem um número grande de jovens e de crianças que se esqueceram que a comida não vem de uma caixinha. Né? Então, o preparo, né, da comida, né, a diferença. Então você leva um produto orgânico e leva um produto convencional, mostra. E há uma barreira cultural também muito grande, porque o produto orgânico, ele não é um produto assim de design, como é um produto, né, da agricultura Às vezes ele não é convencional. tão bonito, né? Ele sai, você pega uma caixa de cenoura orgânica, ela é menor, né? Ela tem mais sabor, mas a aparência, né? A plástica é diferente. A plástica é diferente, né? O produto convencional, ele se transformou até pela separação, até pelo controle de qualidade, digamos assim, pelo menos de qualidade de aparência, né? Se transformou num produto praticamente perfeito, né? Você olha assim, o produto é perfeito, né? E o produto orgânico, ele não tem essa característica. Então, essa barreira é uma barreira cultural. Nós, nas lojas, por exemplo, a gente dá treinamento, né, para os vendedores para mostrar, para explicar, né, por que um produto é assim, é assado, né? Então, lá atrás, isso deu muito trabalho mesmo. Não que hoje não dê trabalho, mas hoje dá muito menos trabalho do que já deu. Professor, a a produção orgânica, ela não está só preocupada em deixar de lado o agrotóxico, mas ela também tem uma consciência sobre o solo, o respeito com o meio ambiente, com a água. Todo aquele ecossistema entra nessa linha de preocupação, não é isso? Correto. É um perigo hoje, né, dentro do mercado, que tem muita gente que por aquele ano não usou nenhum adubo, nenhum defensivo agrícola, que a próxima colheita dele já é orgânica. Não é verdade isso. Então, hoje ainda tem um mercado que você precisa tomar cuidado, que realmente é. Por isso que, né, foi dito aqui que tem que ter uma certificação. Porque tem um prazo para aquele solo deixar de ter ainda algum resíduo daqueles produtos, uma série de coisas que, para isso, tem que ter alguém externo para dizer se realmente aquele produto é orgânico. Agora, para não... O que eu acho que nós vivemos num momento na sociedade e no mundo, eu me lembro quando o homem chegou na Lua, o pessoal falava o seguinte: a partir de agora nós vamos se alimentar, vai ter uma pílula da alimentação, e você vai tomar aquela pílula e está resolvido. Mentira! Nunca vai ser assim. É uma grande mentira. Né? Isso não é verdade. Nós temos um tubo aqui dentro de quase 10 metros que tem que ser preenchido. Não tem jeito, a não ser que venha um monstrinho aí, um novo ser humano que não tem essa tubulação. Você tem que comer e tem que ter volume. Tem que ter as combinações. Então, eu acho que nesse período da tecnologia que resolvia tudo, o pessoal se adaptou à política da caixinha. A comida da caixinha, né? Da caixinha, tudo fácil. E não é assim, não é assim. Isso não é saudável. Por essa razão biológica que eu acabei de dizer. Você tem que preencher. Você tem um estômago, depois todos os intestinos têm que ser preenchidos. Aquilo lá. E se não preencher, dá câncer, dá uma produção de problema de saúde, se não preencher. Então, essa coisa foi desmistificada. Acabou, não tem mais isso. Agora, acho que nós estamos numa fase de transição em que as pessoas estão procurando qualidade na alimentação. Isso não é só classe A, B, não, é geral. O pessoal está preocupado, né? Diminuir gordura, uma série de coisas. E não é modismo, isso é saúde. Né? Então, eu acredito que há uma tendência forte dos orgânicos crescerem por essas razões. De preocupação pessoal com relação à qualidade do que ele está ingerindo. Né? Agora, tem um outro dado. Não é salutar, eu vivi uma época em que se tivesse aqui, vamos falando de orgânico, eu como agrônomo, que tem que cuidar de uma agricultura bem mais formalizada, essa coisa toda, já estava trocando tapa. E é besteira isso. Porque eu acho que nessa transição, essas agriculturas têm que conviver. E tem que mostrar, quer dizer, aqueles que têm a concepção do orgânico, tem que mostrar e criar tecnologias novas com outras coisas que não tinha na época, equipamentos, sementes, uma série de coisas, para que essa orgânica seja, inclusive atinja
o que o Ricardo acabou de dizer, essa qualidade. Por que não? Eu acredito que você pode Que ter o orgânico, uma hora, tem aí uma caixa bonita, né? Eu tenho exemplo, eu falei, de 8 anos dentro da minha casa, nenhuma grama de nenhum inseticida nem pensar, e nenhuma grama de mineral, nada, nem pó de rocha. E você precisa ver o que eu colho. Ontem mesmo, meia dúzia de chuchu, nada a dever aos tradicionais, nada. Eu ponho os dois do lado, quero ver se o cara identifica. Eu quero colocar um pouquinho da minha vivência, né? De você pegar a coisa lá do campo, você fazer aquela visita no campo, como leigo, porque eu não sou formado nisso, né? Minha formação é outra, né? Mas a minha formação, por ser em marketing, por ser em publicidade, em administração, me leva a entender o que vai criar valor na cadeia, né? Perfeito. E essa percepção minha é muito legal, Carla, porque quando você chega no campo e você vê uma plantação inteirinha de laranja, assim, a perder de vista, né? Você vê laranja assim a perder de vista. Né? E quando você vê uma agricultura orgânica, um cultivo orgânico, onde ela se assemelha muito, e muitas vezes, a uma floresta, ela parece uma floresta. Você tem uma bananeira, aí você tem um eucalipto, e aí você tem um pé de limão ou de laranja. É agrofloresta, né, isso, Nelson? Tem as correto. agroflorestas. Já está caminhando né? para esse conceito, inclusive, né? É legal você entender como uma coisa faz a força para a outra, uma coisa faz a sombra para a outra. É legal você entender nesse conjunto como uma coisa traz a umidade para a outra. É interessante você entender como aquilo é muito mais rico e é muito mais saudável. Quando você começa a entender essa comparação, Carla... As culturas se ajudam e vivem ali em total harmonia. Se ajustam também. Quando você vê uma plantação inteira, campos assim a perder de vista, de uma cultura única, de uma monocultura, você começa a entender a doença. Você começa a entender. Como você deixou aquelas plantas expostas, né? Como você favoreceu a um ou outro tipo de praga. Como você deu aquilo de mão beijada para um ou outro tipo de praga. Como o ciclo se fecha, Carla. Como, ao fazer isso, você permite que haja a necessidade do agrotóxico. E outra coisa, cada vez mais, né, professor? Cada vez mais, você percebe? Agora todo mundo já te trata como professor, Nelson. Todo mundo já disse isso no programa. Mas o Nelson. Mas essa história da produção orgânica com relação à qualidade, eu tenho um ponto fora da curva aí, quase que a discordar do consenso colocado no debate. Nós, da Homeopatia Brasil, por exemplo, atendemos produtores em várias áreas de vários tipos de alimentos, né? Mas o nosso principal case de clientes é café. E nós temos bons produtores de café orgânico no Brasil. Sim. E desses bons produtores de café orgânico no Brasil, alguns são clientes da Homeopatia Brasil. São os caras que ganham prêmio de melhor bebida de café. Uhum. Então, de certa forma, nós temos qualidade no orgânico, sim. Eu acho que a dificuldade com relação à qualidade que é muito mais ao estereótipo que se colocou do que quando você vai para a questão da qualidade propriamente dita. Como no café, a qualidade do café é dada pela bebida. É que ela é dada pelo sabor, isso, né? Pelo então gosto. aí a bebida Agora, aparece. Na prateleira, Isso. a primeira coisa Essa que... A primeira impressão é a estética. Essa qualidade estética ainda agride um pouco, mas nós temos muita qualidade no orgânico. Eu queria destacar uma coisa que é da nossa área, que é da minha área de formação, inclusive, né? Que é essa questão da saúde do consumidor, né? E aí o papel da agricultura orgânica é fundamental nisso. Hoje já se tem, claro, vários estudos no mundo todo mostrando que os resíduos podem sim despertar determinadas doenças no organismo. Eu estou dizendo despertar porque quando você fala que provoca, amanhã alguém está me processando que eu tenho que provar que provoca. Né? Mas se aquele resíduo de agrotóxico é capaz de despertar uma reação no organismo e aquela reação se transformar numa doença, isso aí ninguém tem dúvida disso mais. E uma das preocupações, e a agricultura orgânica está mostrando isso, né? E que nós vamos ter que olhar para isso de maneira séria, que para mim é um problema grave, é a questão da saúde do trabalhador. Né? Eu sempre me questiono se nós vamos conseguir bancar a conta desse trabalhador rural exposto a esse volume
de substâncias inadequadas à natureza humana que ele faz uso lá e as consequências disso a médio e longo prazo. Então a agricultura orgânica ela não vem resolver só um problema da saúde do consumidor, ela não vem também só resolver um problema do equilíbrio no ecossistema, da preservação da água e assim por diante. Ela vem resolver um problema de saúde pública e um problema de previdência social e de assistência social que tem relação com a saúde do trabalhador, né? Em que eu tenho o produtor rural, as pessoas que trabalham lá na propriedade, não tendo acesso e contato com substâncias de segurança duvidosa, por mais que se defenda a segurança e os organismos controladores estão aí para isso, nós sabemos que a exposição a essas substâncias, a médio e longo prazo, provocarão danos a esse trabalhador que continuamente faz contato com isso, né? Eu volto sempre um pouquinho na história, porque a história nos ajuda a compreender o momento, né? Se você pegar o primeiro livro que critica a questão da agricultura convencional e a saúde do trabalhador e a natureza, da Raquel Kerson, chamado Primavera Silenciosa, ela identifica sinais dos resíduos dos agrotóxicos a milhas de distância da costa dos Estados Unidos, alterando os corais. E ela está falando isso lá no início da Revolução Verde. Você imagina o que nós produzimos de desgaste, tanto na natureza quanto na saúde humana, nos últimos 50 anos, 80 anos. Então a agricultura orgânica vem como um contraponto também para a proteção da saúde desse produtor rural e desse trabalhador rural. E é por isso que defender a agricultura orgânica é fazer saúde pública, de maneira extraordinária. Nós falamos aqui dessas 3 preocupações, né? A alimentação mais saudável, o meio ambiente e também a saúde do trabalhador. O que puxa mais essa alavanca da mudança? É o consumidor? Porque se lá na ponta não tiver quem compre, né? Enfim, é o consumidor que puxa essa alavanca? Quem poderia dizer? Talvez o Ricardo? É o papel da mídia, hoje principalmente pelas mídias sociais, né, influenciadas pela televisão, por programas como esse, pelo rádio, e principalmente a internet, né, e as suas multiplicações, né, no universo digital, né. Isso está influenciando muito, tem influenciado os artistas têm agora começado recentemente, isso não tem muito tempo, né, Carla? E eles têm, inclusive, propostos novos programas onde se tem esse tema, entre eles o vegetarianismo, a produção orgânica, a produção sustentável, né? E isso tem influenciado muito o consumidor. E a partir do momento que você influencia o consumidor, os lojistas, né, as empresas começam a ouvir o seu consumidor, toda boa empresa ouve seu consumidor, começa a selecionar melhor seus fornecedores, e aí os seus fornecedores começam a mudar as suas melhores práticas de trabalho. Eu penso, Carla, que antigamente o que era bom para a empresa era bom para a sociedade. Hoje, como empresário, eu penso que o que é bom para a sociedade é bom para a empresa. E tem uma coisa que tem que ficar muito clara. Essa pessoa que está nos assistindo agora, por exemplo, se ela não está convencida disso ainda, só tem um motivo. Porque você não viu plantar. Tá? Se você vê plantar, você não come. Você só come porque você não viu plantar. Então, é que os olhos não vê, o coração não sente, né? Assim? Ditado? Sente, né? A gente sabe que sente. Lá na frente ele vai sentir, né, Pode Alexandre? sentir lá na frente, né? Exato. Lá na frente a conta vem, né? Eu te falo que a primeira vez que eu vi uma plantação... Do quê? Foi cebola, né? Foi cebola, tomate, se não me engano foi cebola e tomate e mandioca também. Mas certeza absoluta eu vi a cebola e tomate pela primeira vez, né? E conversando com desculpa, cebola, tomate e batata, né? E conversando... Não tem problema nenhum. Conversando com o agricultor, eu perguntei para ele, né, depois de ter visto, eu perguntei para ele, você come? E ele respondeu, eu não. Ele não come o que ele planta. Por conta da quantidade de agrotóxicos. Né? Eu vou ter que fazer algumas colocações, porque eu acho que tem um pouco aí, tem uma mística ainda a respeito do defensivo agrícola, que o pessoal resolveu intitular agrotóxico. Eu acho engraçado que agrotóxico é o defensivo que é utilizado na agricultura. Agora, hoje, se qualquer farmácia você compra de Rivotril e outros bichos, e ninguém fala nada, o que está influenciando na saúde lá. Eu vi um cara sair com
4, a mão cheia assim, eu falei para ele, isso é veneno. Eu falei para a moça regalou o olho, eu falei, isso é veneno. Porque se ingerir tudo isso, Rivotril e outros primos aí, isso não é problema nenhum, tá 10. A questão da mística que eu chamo com relação ao agrotóxico, eu não vou remar contra a terminologia, apesar que eu acho errada, que ninguém fala que o produto que ele está ingerindo na farmácia é um veneno também, ninguém fala. Isso tá legal, porque a mídia não entra porque ela é bancada pelos grandes produtores da indústria farmacêutica, é poderosíssima. Igual, muito mais forte até que a de defensivos. Mas a questão é que vem de um anterior. Em 1800, teve os primeiros defensivos na Europa. 1800. Realmente era um desastre. A base era chumbo, arsênico e selênio. Vocês já pensaram que combinação que é essa? Bombástica, né? Bombástica. Veneno, né? Veneno puro, isso né? é terrível, uma bomba. Isso é coisa louca. Hoje, sabe que patamar está os defensivos, chamado quarta geração? Primeiro que são caros. Quem vai lá e compra qualquer um, que é caro mesmo. Primeiro, você ter alta tecnologia para utilizar esse defensivo. Segundo, tem alguns hoje que a molécula é tão complexa que a hora que ela cai na planta, ela tem algumas horas para agir. Depois essas moléculas se dissolvem, se destroem, não tem mais o poder inicial. O que houve nesse período? Primeiro, realmente essas aqui era uma bomba que matava muita gente. E eu vi na minha infância a gente se matar com defensivo. Se matava. Como hoje se mata com chumbinho, né? A família vai lá e põe chumbinho na comida. Quantos casos eu já vi aqui em São Paulo? De morte por chumbinho, recente. Porque é uma distorção, uma coisa que caiu no comércio, deixou a coisa correr e criou esse problema. Então, o que eu digo? Quando ele diz da questão da saúde pública, eu desafio, infelizmente eu não tenho os dados, mas eu desafio a mostrar esses dados. Desafio. É outra realidade. Hoje é a máquina que passa, não tem aquela história do carinha lá se lambuzando com a cauda, com o inseticida. É raro isso, é raríssimo. E é gente que não tem preparo. Agora, em todo lugar, você vai ter mau comerciante, mau agricultor, que não leva em consideração. Por exemplo, o cara não está lá na bula, somente vender após tantos dias. Quer dizer, pulverizou, recolheu, vai dar problema. Não é assim. Mas se respeitado aquela faixa de tempo, não tem problema nenhum. Não tem, não, senhor. Isso não é problema. O problema é só esse desrespeito e tal. Agora, o que a mídia faz? A mídia não ajuda a trabalhar direito essa coisa, a educar, como foi dito aqui. Então, vamos dizer, há culturas que você tem que usar muito defensivo. Tomate, né? A solanácea, ela vê alguma coisa, ela já fica doente. É difícil, são plantas muito suscetíveis. E moranguinho. Então, de tempos em tempos vem, e aí vem assim, morango com defensivo. Aí ninguém come. Acho que na última pesquisa o morango liderou, né? E aí chamou a atenção de muita mas aí gente que por está conta o disso. erro. Qual que é? Tinha que ser rastreado esse problema. Ah, morango deu problema? Ótimo. O Instituto Biológico aqui na capital faz todas essas análises toxicológicas que você quiser, do que você quiser. Tanto de defensivo quanto de fertilizantes. Está aqui, pertinho de nós, na Vila Mariana. O que tinha que ser feito? Morango de quem? Que município? Qual é o agricultor? Pau nele. Justiça nele. Cobrar dele. E não aquele generalizar. Não generalizar. Que hoje se planta morango em cima de plástico preto para evitar o contato e a contaminação e não ter que ficar fazendo outra coisa errada. Maus profissionais que não orientavam, ou falta de um profissional, um engenheiro agrônomo, para orientar o uso daquele defensivo. A cada aplicação tinha que ter um profissional responsável. Como o médico assina a sua receita, o agrônomo tinha que estar lá do lado. Porque se deu problema, ele tinha que ser responsabilizado. Responder por isso, né? Exato. A gente vai fazer só uma pausinha agora. O Assembleia, a gente já volta com esse assunto e eu tenho uma perguntinha para o senhor. O programa Assembleia Debate vai para um rápido intervalo, não saia daí, é rapidinho mesmo.